agora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos juros e dos riscos do crédito para consumidores e empresas. Eu converso com a Camila Abdelmalak, que é gerente executiva de estudos econômicos da Serasa Experian. Camila, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, muito obrigada pelo convite. Bom, você partiu do mercado financeiro, que tinha um outro tipo de preocupação com esse cenário que eu estou falando de juros, para agora do lado da Serasa, né? Que a Serasa tem uma grande preocupação com relação à inadimplência, inclusive desde o dia 24 está rolando um novo pacote, programa de renegociação de dívidas junto com o Febraban, com Correios, 1.456 empresas. Então fica a dica aí, pode ter desconto até 99%, parcelamento até 72 vezes, possibilidade de limpar o nome e aumentar a pontuação de score na hora. Esse é um serviço da Serasa que é repetido com muita frequência. Agora a inadimplência continua preocupando, né? Tanto de consumidores como de empresas, né? Exatamente, Denise. E o quadro de elevação de taxa de juros acaba levando uma perspectiva para o ano de 2025 que não é tão positiva assim. Então, pelos dados do mês de janeiro, a gente já tem uma prévia do que esperar ao longo do ano. Então, em janeiro foram registrados 74,6 milhões de brasileiros em situação de inadimplência e olhando para o quadro das empresas, nós estamos falando de 7,1 milhões de empresas inadimplentes. Então, a gente tem números muito ruins que mostram um agravamento do quadro da economia brasileira. A gente sabe que para o ano de 2025 é prevista uma desaceleração econômica por conta da elevação da taxa de juros e um quadro inflacionário. Então, a gente tem uma receita um tanto quanto perigosa e que pode agravar o quadro de inadimplência ao longo de 2025. Agora, a gente vê repetidamente essa questão dos consumidores de excesso de gastos com os piores meios de pagamento, especialmente cartão de crédito. É uma situação muito repetitiva em relação a isso. E no caso de elevação dos juros, a vulnerabilidade nesse sentido aumenta mais, né? O cartão de crédito é onde as pessoas se expõem mais às oscilações. Exatamente, Denise, porque as pessoas acabam recorrendo à linha de crédito rotativa. Então, acaba recorrendo ao cheque especial e ao cartão de crédito para tentar financiar até mesmo os gastos básicos. Mas quando a gente olha para a estatística da inadimplência, tem um outro fato que é bastante interessante. A gente tem ali cerca de 55% das dívidas fora do mercado bancário. Então, lógico que o principal está ali quando a gente está falando do cartão de crédito, dos bancos, mas como a estatística da Serasa traz, a gente tem uma estatística que é muito relevante fora do mercado bancário, ou seja, a gente vê muitas pessoas também se ficando inadimplentes com contas básicas, por exemplo. Mas aí seria prestadores de serviços, porque nesse caso você tem o corte do serviço. Exatamente, mas tem esse agravamento e aí provavelmente, quando acontece essa situação que está próxima do corte, as pessoas podem recorrer ao site da Serasa para tentar voltar a ficar adimplente com essa prestadora de serviço. Agora a gente tem essa situação do feirão limpa-nome que acaba contribuindo também para reduzir essa estatística de inadimplência, mas acaba sendo muito comum, principalmente num quadro inflacionário. A gente sabe que essa inflação, grande parte é resultado da inflação de alimentação. Então, a gente sabe que o brasileiro, ele muitas vezes se encontra numa escolha entre se alimentar e pagar uma conta básica. É nesse quadro que nós estamos, esse quadro que nós estamos assistindo nesse momento. É que você cria uma situação de insatisfação, porque a gente fala muito de melhora do mercado de trabalho, né, que os números melhoraram muito no ano passado, houve aumento da renda média do brasileiro, de contratação formal. O problema é que a inflação está pegando esse ganho. Né? Então, o poder de compra diminuiu, porque você vai lá no supermercado, você gasta boa parte do que você teria de renda. E às vezes não é suficiente, mesmo quem tem programa social, e daí vem a queda de popularidade do governo, mas é uma conjuntura que pegou muito despesa básica, não é? Exatamente, Denise. A gente fala muito da questão da taxa de juros influenciando o mercado de crédito e os empréstimos, mas tem um aspecto que é muito relevante, que é a inflação, que acaba agravando
elevando o quadro de inadimplência, porque quando a gente está falando da inflação, a gente está falando da perda do poder de compra da população, e principalmente a inflação de bens essenciais, como é o caso de alimentação. Então, a gente vê a estatística do IBGE apontando para uma inflação ao redor de 4,8%, 4,5%. Só que quando a gente destrincha os dados, por exemplo, da inflação de alimentação, tem inflação de 2 dígitos, e é aí que pega. E a população acaba entrando num quadro de inadimplência porque ela precisa de uma fatia maior da sua renda para manter as despesas básicas. Então, por isso que é previsto um agravamento da inadimplência ao longo do ano de 2025. Não porque as pessoas vão estar procurando mais empréstimo e se endividando, mas porque as pessoas que já têm algum tipo de empréstimo ativo, elas podem cair na situação de inadimplência porque mais. Exatamente, estão perdendo o poder de compra. E aí pega as empresas também, porque houve um recorde, de acordo com a Serasa, de 7,1 milhões de empresas no mês de janeiro, representa 31,4% das empresas do país. O valor das dívidas somadas passa dos 154 bilhões de reais. Alagoas, o estado com o maior número de CNPJs no vermelho, 41%, e o setor de serviços o pior, com 52,4%. Isso tem a ver com o endividamento das próprias empresas ou é consequência de endividamento não pago de consumidores? É um efeito cascata, né? Então, nós estamos falando de um quadro muito ruim de inadimplência do consumidor e isso acaba rebatendo no quadro da inadimplência das empresas. Então, tem a própria questão também do endividamento da empresa, que tem um problema de gerenciamento financeiro, de planejamento ao longo do ano e acaba se enroscando. Então, a gente está falando que cada CNPJ negativado, em média, tem 7 dívidas. Então, é muito difícil para uma empresa reverter um quadro de inadimplência. Eu queria até fazer uma observação, por exemplo, pega o setor de serviços, é o setor que mais tem crescido, né, que tem contratado mais, que tem alavancado o PIB brasileiro e é justamente onde tem mais CNPJs negativados. Exatamente. E também por conta dessa representatividade das empresas na atividade econômica, né, Denise? Então, quando a gente olha para a taxa de nascimento de empresas no Brasil, a grande parte são empresas do setor de serviço. Então, naturalmente, elas têm uma situação maior de inadimplência. Então, esse quadro, ele deve ser agravado, não só pela questão da elevação da taxa de juros e da dificuldade de refinanciamento que as empresas têm, mas também do lado da receita por conta da inadimplência do consumidor e da desaceleração do consumo. E tem um outro dado que também é muito interessante compartilhar, que dessas 7,1 milhões de empresas inadimplentes, 6,7 milhões são micro, pequenas e médias empresas, que são as empresas que encontram mais dificuldade para captar empréstimo ou alguma condição de refinanciamento. Elas não têm garantias que são exigidas pelo mercado financeiro, muitas vezes para conseguir um outro empréstimo. E aí entra numa questão que eu não quero deixar em aberto, que é a questão do score, né? Porque no caso desse feirão limpa nome, já uma melhora em seguida. Na verdade, é a nota do consumidor, é a nota da empresa, e isso é muito importante quando você precisa de mais dinheiro, né? Então, a empresa que está com uma pontuação muito baixa, você citou as pequenas empresas, mas às vezes até grandes empresas. Se ela está muito enroscada, é mais difícil. Então, quanto pior a situação, pior ela fica, é isso? Exatamente, Denise. E, na verdade, tanto a população, o cidadão, quanto as empresas deveriam fazer atentamente um acompanhamento da sua pontuação. Então, a Serasa, ela acaba sendo muito conhecida por essa questão da inadimplência, a questão dessa jornada negativa. Só que o score, ele traz a importância da pontualidade do pagamento. Então, a Serasa, ela tem um hub de conhecimento para as empresas, especialmente para as micro e pequenas empresas, para elas entenderem como que funciona o score, o que pode impactar positivamente o score da empresa e isso pode garantir uma melhora do acesso ao crédito para essas empresas que têm mais dificuldade. Então, não só do acesso, mas também a questão relativa à taxa. Então, quanto mais informação tiver a respeito dessa empresa, um histórico de pagamento, a pontualidade de pagamento dessa empresa, isso tudo contribui
positivamente nessa pontuação. E às vezes é até questão de serviço, é você pagar a conta de luz em dia, você pagar a conta de telefone em dia, prestadores de serviço, você ter menos duplicata com problemas, às vezes até por um certo relaxamento do gestor, ele vai piorando a nota dele, não é? Exatamente, Denise. Às vezes, por um esquecimento, isso também acontece na nossa pessoa física. Esqueci de pagar a conta de luz, a multa baixa, tudo bem, mas não é tudo bem, né? Não é tudo bem, porque isso vai impactar na sua avaliação e pode acabar trazendo mais dificuldade para você conseguir algum tipo de linha de crédito. E não só de conseguir acessar a linha, mas a questão da taxa, né? Às vezes você poderia ter uma taxa um pouco mais atrativa se você fosse uma pessoa mais pontual. Então é isso, ficou a dica aqui para se esforçar para pagar tudo em dia, não poder gerenciar da melhor forma possível e se preparar para essa fase aí de juros mais altos. Eu agradeço muito a presença da Camila Abdelmalak, que é gerente executiva de estudos econômicos da Serasa Experian. Camila, muito obrigada pela sua presença. Uma boa noite. Obrigada, Denise. Boa noite para vocês.